hoje eu vou falar das minhas leituras nessa última semana. O livro mais recente que eu li, que eu terminei de ler, é um diário de uma escritora canadense considerada maldita. Ela viveu no final do século XIX, início do século XX, a Mary MacLane, A Way to Devil's Coming. E, bom, a parte mais maldita do livro, na verdade, é o título e essa proposta que ela se coloca na vida pessoal dela. Ela escreveu esse diário aos 19 anos, de fazer esse pacto faustiano de trocar tudo, dinheiro, respeitabilidade, status, a possibilidade de ser considerada uma mulher virtuosa, a possibilidade de casar e seguir as normas da sociedade daquela época, trocar isso tudo, dar isso tudo pro diabo para ter de volta a felicidade dela. Então, renunciar a tudo que a sociedade considera como aquilo que naquela época uma mulher deveria almejar, renunciar a tudo isso para poder ser feliz e viver da forma como ela queria viver. As obras dela, se não me engano, já estão no domínio público, dá para achar lá no site do Projeto Gutenberg. E ela escreveu também uma memória, um livro de memórias, e aí eu fiquei curiosa para ler, para comparar o diário dos 19 anos com esse livro de memórias. No fim de semana passado, como eu disse que eu ia ler no vídeo passado, eu li Desesperados, da norte-americana Paula Fox. Eu li para o projeto Para Ler Como um Escritor e eu gostei muito desse livro. A história desse livro é interessante porque ela se subdivide sem fazê-lo abertamente. O que que significa? A gente tem uma história de primeiro plano e uma história de segundo plano. E a história de segundo plano é muito mais importante do que a história que está no primeiro plano. No primeiro plano nós temos o drama da personagem Sophie, mulher de meia idade, casada sem filhos, que um dia tá alimentando um gatinho lá que tá no jardim dela, um gato de rua. Aí ela fica com pena daquele gato de rua, assim, e começa a fazer carinho nele. E ela pensa, nossa, tadinho desse gato, nunca deve ter sentido um carinho humano. Aí o gato se volta contra ela e morde a mão dela. E ela fica apavorada, com medo de ter pego raiva. Então, todo o drama do livro em primeiro plano é o drama dessa personagem durante 3 dias até ter o resultado do exame para saber se ela pegou raiva ou não. Mas, no segundo plano, nós temos a história principal, que é a história dos dramas dessa personagem que se vê diante de uma vida vazia, num relacionamento repleto de fissuras. E o drama do gato vem refletir o drama interno dessa personagem nesse relacionamento, nessa vida. Nós temos uma história de superfície e uma história de fundo. A história de superfície, ela só vem refletir, o drama da personagem, a angústia dela de saber se ela tá doente ou não, só vem refletir, na verdade, uma série de angústias sobre as quais ela reflete que ela tem que enfrentar nesses 3 dias. Outra coisa muito interessante da escrita da Paula Fox são os diálogos, porque ela consegue construir diálogos de forma tal que os personagens parecem estar falando de um assunto, mas no fundo eles estão falando de outro. Então tem essa mesma estrutura de superfície e fundo nos diálogos em que os temas de primeiro e segundo plano se entrelaçam. E o que reflete também esse jogo de espelhos que era a vida da Sophie. Uma vida de aparências, mas no fundo vazia. A própria vida dela tinha esse plano das aparências, da superfície e do fundo, da realidade concreta. Então eu achei muito interessante a forma como a construção dos 2 planos do enredo é refletida na construção dos 2 planos de cada diálogo, que é refletido também na construção de 2 planos da vida da personagem principal. Eu achei isso genial. Depois, durante a semana, eu li A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, que ganhou o Pulitzer, que eu escolhi ler por causa de uma resenha dos Espanadores. Vou colocar o link aqui de volta. E esse livro, no início dele, acho que nas primeiras 100 páginas, eu tava com o coração meio duro para esse livro. Eu tava pensando, gente, qual é dessa história, né? Mas aí depois a história de repente de uma vez só me conquistou, o livro me conquistou e me conquistou pelo seguinte motivo. A autora vem narrar a história de diversos personagens e cada capítulo da história se volta para um desses personagens. E ela faz isso com uma lente de aumento. Então, a cada capítulo nós nos aproximamos muito de cada personagem. E a princípio eu tava vendo aquelas histórias isoladas dos personagens, aparentemente isoladas,
de uma forma meio cética, assim, gente, será que esse livro vai me conquistar? Mas aí, de repente, a autora, sem nunca abandonar essa lente de aumento, ela nos faz perceber que, no fundo, ela está nos levando numa viagem panorâmica. Quando a gente pensa que a gente está olhando os personagens com uma lente de aumento, na verdade, ela tá olhando de cima, nos mostrando de cima os laços entre diversos personagens em momentos diversos da vida de cada um e momentos cronologicamente diversos também na história. Ela tem esse jogo de perto e longe, que funciona muito bem. Ela também tem um jogo de presente e futuro, que eu achei interessante também, é que no momento que ela tá contando a história presente do personagem, de repente ela dá um salto e nos diz o que vai acontecer com aquele personagem no futuro. E ela faz isso assim, em um parágrafo. E isso causa um sentimento de saudade, pelo menos causou em mim um sentimento de saudade com relação àquele personagem que no presente estava nos sendo apresentado. Como se no momento em que ele está sendo contado, que a vida dele está sendo contada, ele já não existisse mais, porque a autora já deu esse rápido salto no futuro, nos mostrou o que vai acontecer e voltou para o presente novamente. Eu achei isso muito bonito, esse sentimento de saudade, de perda, de melancolia que ela conseguiu criar com essa estratégia. Pois são os livros que eu li essa semana. Quais livros eu estou lendo a passo de tartaruga? Eu tô lendo os poemas da Marianne Moore, que eu mostrei no vídeo passado. E tô lendo As Brasas, do Sándor Márai, que é um autor húngaro. E é o livro do Clube de Leituras Compartilhadas do blog e canal Os Espanadores. Então, por isso que eu tô lendo, vou colocar o endereço deles aqui no box do vídeo. Tô lendo a pasta de tartaruga também, o livro do José Donoso, O Obsceno Pássaro da Noite, para o debate aberto pela Denise, dos 100 anos de literatura, um debate que ela abriu no fórum Entre Pontos e Vírgulas. Vou colocar o endereço do fórum aqui. Das leituras compartilhadas, eu terminei de ler a primeira parte que a gente tinha separado, que eu e Tatiane havíamos separado para ler, que é a introdução ao livro O Arco e a Lira, do Otávio Paz. Esse meu livro aqui é da biblioteca, eu tenho que devolver, tenho que arranjar outro exemplar. A primeira parte é a introdução e a parte chamada poema, que é subdividida nos seguintes itens: a linguagem, o ritmo, verso e prosa e a imagem. Então eu li só essa primeira parte aqui. Daí a gente tem que ver quem mais vai participar. Eu acho que a Patrícia, do Alma do Meu Sonho, vai participar, pra gente coordenar mais ou menos como que vai funcionar. Com a Jéssica e com a Ana Lua, nós vamos ler O Quarto de Jacob, da Virginia Woolf. Então, meninas, também vamos combinar aqui nos comentários como a gente vai fazer essa leitura, tá? E eu vou ler com a Cíntia, com a Cristina e com a Marta, que, se eu não me engano, são só essas três. A Náusea, do Sartre. Eu vou pegar esse livro na biblioteca na metade da semana que vem. Com a Paula Dutra e a Patrícia, da Alma do Meu Sonho, se eu não tô enganada, a gente vai ler A Convidada do Casamento, aqui, da Cassie McCullers. E o que eu vou ler para o final de semana? Então, eu tô na dúvida entre dois livros. Se vocês já tiverem lido algum deles, puderem me sugerir. Ou eu vou ler o clássico, porque eu tô participando do desafio literário do Scooby. E esse mês, a categoria de leitura desse mês é ler um livro clássico. Como clássico, eu tava querendo ler Hansaman, Shirley Jackson. É esse livro da década de 50. Clássico do século XX, né? Ou então, se eu não for começar com o livro do Scooby, eu queria ler o livro A Valsa Esquecida, da irlandesa Anne Enright. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Alfaguara. Vou colocar a capinha em algum lugar. Bom, resenhas que eu li, videoresenhas às quais eu assisti, que fizeram aumentar minha lista de livros por ler. Uma resenha dos Espanadores sobre o livro O Africano, do Luc Lesieux. Vídeo da Tatiane, no País das Entrelinhas, sobre os livros Alumbramentos, que é um livro de poesias, e o livro Nosso Grão Mais Fino. Achei esse título muito lindo. Uma resenha da Pipa Não Sabe Voar, sobre o livro Na Escuridão Amanhã. Também achei linda essa resenha. Vou deixar os endereços todos no box desse vídeo. Outra resenha da Pipa Não Sabe Voar, sobre o livro Casa das Estrelas. Outra resenha da Pipa sobre o livro E a Noite Roda.
uma resenha do blog No País das Entrelinhas sobre o livro Mais ao Sul, da Paloma Vidal, um post no blog dos Espanadores, um post intitulado A Mulher pela Literatura, achei bem legal, vou deixar o endereço aqui, uma resenha da Lulunete sobre o livro Um Litro de Lágrimas, uma resenha da Mulher que Ama Livros sobre o livro No Coração dessa Terra, deixar aqui, uma vídeo-resenha da Gisele sobre o livro Salvar os Pássaros. Eu já achei legal pelo título do livro. Uma resenha da Francine Ramos, uma vídeo-resenha sobre o livro Ao Farol, da Virginia Woolf. E ela também fez um diário de leituras no blog Livre Café. Achei muito legal essa ideia de fazer um diário de leitura. Quero indicar também um Tumblr muito legal, que é o Leitura ao Pé do Ouvido, no qual vocês podem ouvir leitores lendo pequenos trechos de diversos livros. Então, vocês podem ouvir e podem gravar o áudio e mandar para eles também publicarem lá no Tumblr. Achei muito legal mesmo, essa ideia é muito bonita, então vou deixar o link aqui. Lá no blog O Pintacilgo eu fiz uma lista de autoras, algumas que eu li, outras que eu não li, mas conheço. Autoras também que muitas pessoas me indicaram, vocês, leitores do blog e que assistem o canal. E vou deixar a lista lá para consulta. E frequentemente vou atualizar aquela lista com as novas autoras que vocês me sugerirem ou que eu descobri por aí. Então, pode ficar lá para consulta de vocês, espalhem essa lista, enfim, para quem quiser ler mais livros escritos por mulheres nesse ano de 2014. Por fim, eu vou ler ao final do vídeo um poema de uma poeta mineira chamada Laura Torres. Nós participávamos de um grupo de, na época, jovens poetas, que fazíamos eventos de leitura de poesia e de música, e aí ela fez esse poema especialmente para esse grupo, eu vou ler no final. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado das leituras e até mais. Tchau! Pouso. Eu chego com o vento, chego abrindo as janelas, chego trazendo comigo pássaros, uma coleção de pássaros, sozinha de gentes, sem descanso, sem pouso, eu e os pássaros. Chegamos rufando nossos pequenos corações tingidos de sangue e de calma, corações tingidos dessa cor violenta e exausta, eu e os pássaros, sempre cantando nossa canção dura, impossível, feroz, sem descanso. Eu e os pássaros, chegamos com fome, com frio e com a melhor das intenções. Chegamos prontos e tanto, abrindo janelas, contando histórias, usando palavras de lugares que nunca mais. Eu e os pássaros. Chegamos de vez em quando azuis, e azuis nós temos mais frio. E quanto mais frio, mais a nossa canção é doce. Quando eu e os pássaros, de vez em quando chegamos com mais fome ou mais dor, mais dúvidas, de uma cor tanta e sem nome, uma cor desesperada, egoísta, vulgar, cantando uma música feita de susto, de pressa, uma música absolutamente brutal. Brutal, incômoda, atroz, pedindo perdão e tingida de lembranças muito ruins, daquelas que ninguém quer. Que aqueles que já ouviram correm, que aqueles que já amaram cospem, disfarçam e evitam reconhecer o corpo, evitam reconhecer o pássaro, sequer as asas, as cicatrizes, a pele marcada de fogo, a carne machucada, a carne obscena. Meus pássaros, sempre irremediavelmente bêbados e cansados, sem limite, infelizes, disfarçando o abismo sempre, sempre e muito bem. Tão bêbada quanto meus pássaros, eu me canso muito mais.
Me perco. Gosto do corpo marcado. Gosto de morrer devagar várias mortes. Por vezes, planejo, me afogo, eu e meus pássaros. Nós preferimos a água e os espasmos. Todas as coisas que não têm jeito, nem conserto, nem redenção. Nós amamos a água porque na água nossos pés não doem e nos afogamos com um abandono exemplar. E eu e meus pássaros, com a alma pesando o fardo de 157 vidas irresponsáveis, 354 culpas por coisas bestas, 871 amores errados. Nós fazemos listas e análises minuciosas que não adiantam nada. Listas e análises minuciosas unicamente para autorrecreação e deleite particular. E eu e meus pássaros, continuamos insistindo burramente em desconsiderar o fato de que pássaros que não pousam não tem ninguém que quer.